Bom dia! Chegamos hoje ao capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. A partir desse momento, Paulo vai responder a uma série de perguntas que lhe foram feitas pela própria comunidade de Corinto. São perguntas existenciais, perguntas que se impõem a partir do dia a dia na vida das pessoas daquela comunidade. Uma comunidade cristã que, como nós, está inserida num contexto cultural específico e único. E por essa razão escrevem uma carta ao apóstolo Paulo, carta essa a qual a gente lamentavelmente não tem mais acesso, e o fazem na expectativa de receber dele alguma direção, alguma instrução, alguma orientação. O assunto aqui no capítulo 7 de 1 Coríntios é muito claro e perpassa todo o capítulo, o relacionamento entre os sexos. A pergunta essencial, se reduz aqui ao seguinte: o que fazer diante de tamanha promiscuidade e imoralidade sexual que se manifesta nessa cidade? Trata-se de uma pergunta que, naquele contexto, era profundamente existencial. Ajuda-nos a compreender melhor essa questão se lembrarmos que Corinto foi parcialmente destruída pelos romanos em 146 a.C., mas que foi reconstruída como cidade romana em 44 a.C. pelo imperador Júlio César. E esta Corinto romano prosperou mais do que nunca. Os estudiosos afirmam que essa cidade, que foi a capital da Grécia romana, pode ter atingido cerca de 800 mil habitantes na época de Paulo, uma grande metrópole. Para aquele contexto, uma cidade muito grande. Portanto, a comunidade cristã ali inserida precisava lidar com temas típicos urbanos de cidade grande, como nós hoje. Era uma cidade dedicada aos negócios, ao comércio, afinal, uma cidade portuária. Sendo assim, era também uma cidade do lazer e do prazer. A impureza sexual é tema recorrente nas cartas de Paulo à comunidade de Corinto e comunidades cristãs inseridas nessa cidade. Paulo precisa tratar de problemas difíceis, tais como um caso de incesto, processos legais entre irmãos, imoralidade sexual que penetrou na vida da igreja, relações conjugais, questões de divórcio, problemas especiais ligados às virgens, idolatria, entre outros tantos problemas. Será que são questões que interessam exclusivamente aos coríntios? Certamente que não. Afinal, não são temas com os quais continuamos lidando igualmente hoje em nosso dia, em nossa cultura? Mas talvez você se siga perguntando, e esses temas não são culturalmente determinados? Ou seja, as relações conjugais de hoje ainda podem se inspirar naquelas existentes no tempo de Paulo? Portanto, as orientações de Paulo têm alguma relevância para nós hoje? Certamente não temos tempo aqui nas devocionais desenvolver amplamente os temas aqui tratados, mas eu queria chamar a atenção para um aspecto. Paulo, ao discorrer sobre esses temas e responder às perguntas que especificamente lhe foram dirigidas, ele deixa claro que há orientações que são explicitamente vontade do Senhor, mas há também respostas que são opiniões pessoais de Paulo. Nem por isso são respostas levianas, orientações sem fundamento, um mero parecer pessoal dele, mas são igualmente orientações respaldadas no todo das Escrituras Sagradas e que estão debaixo da direção do Espírito Santo, sob a direção que Paulo anda, sob a direção do Espírito Santo. Ele mesmo vive sob essa direção. Como ele mesmo diz ao final do capítulo 7, verso 40, em meu parecer, diz ele, em meu parecer, a respeito desse assunto, ela será mais feliz se permanecer como está. Ou seja, não se case a viúva novamente, mas que permaneça nesse estado. Esse é o parecer dele. E penso que também tem o Espírito de Deus, diz ele. Vejam que Paulo não cria uma nova lei que deverá ser cumprida pelas viúvas. Ele dá o seu parecer pessoal, não uma ordem explícita do Senhor, mas ainda assim
o faz como um servo do Senhor Jesus, que anda e fala em sintonia com o Espírito Santo de Deus que nele habita. Portanto, trata-se de um legítimo conselho espiritual. E isso ele faz outras vezes, como ele diz no verso 6, por exemplo. Digo isso como concessão, como transigência, como uma tolerância e não como mandamento. Paulo é sempre muito claro e específico quando ele declara as coisas, como no verso 10. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Então está claro que vai falar é do Senhor. No verso 12, aos outros eu mesmo digo isso, não o Senhor. Muitos querem, por princípio, descartar as orientações de Paulo, especialmente aquelas que se referem aos relacionamentos conjugais, por as julgarem machistas ou fora do contexto. Contudo, eu digo, leiam, sim, de novo, 1 Coríntios capítulo 5 até o capítulo 7, e ouçam os conselhos de Paulo e os mandamentos do Senhor para os seus relacionamentos conjugais e para a sua pureza sexual em nosso contexto, em nosso mundo igualmente promíscuo. Que essa palavra nos oriente e nos impacte de tal forma que a gente viva comprometido com a verdade do Senhor. Amém.